Olá, pessoal do MarHubCast, bem-vindos ao mais novo episódio do nosso podcast. Vocês sabem que nós somos uma comunidade criativa focada em arte, criatividade e empreendedorismo. E às vezes aqui a gente faz uma parceria com o nosso próprio projeto do MaBook Club, chamando profissionais da área ligados aí à leitura e a livros. Hoje, em especial, a gente vai conversar com a Florinda um pouquinho sobre a paixão dela sobre livros e também sobre a mudança dela para fora do nosso país, e como é que foi toda essa experiência dela. Florinda, bem-vinda. Obrigada, Marcela. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui falando da coisa que eu mais gosto de falar, que é livro. Maravilha, é um prazer para a gente ter você aqui. E já começo a perguntando, Florinda, como é que surgiu esse seu interesse em livros? Seus pais te influenciaram? Foi alguma coisa que veio de casa? Como é que foi esse inicinho? Foi um início bem típico de criança Uhum. leitora, né. Meus pais sempre os in eu tenho 2 irmãs e sempre fomos muito incentivadas a ler. E aí eu li aquilo que todo mundo leu na minha época, né, nas anos década de 80, Aham. Menino Maluquinho, Turma da Mônica, Monteiro Lobato, essa literatura infantil que sempre faz sucesso até hoje, né, Ruth Rocha. E então foi uma coisa que veio aí da infância e só cresceu. Uhum. E como é que você começou a desenvolver esse gosto, assim, da leitura? Tem a ver um pouco com a sua formação ou o seu trabalho atual? Tem, eu sou advogada, né, eu com Aham, 16 anos eu nasci no Mato Grosso, e vivi lá até os 16 anos e depois quando eu entrei na faculdade, eu fui morar em São Paulo. E aí principalmente a região do centro da cidade, eu fazia aham, faculdade no Largo de São Francisco, é muito legal, porque você tá rodeada de livrarias incríveis, bibliotecas, sebos, então o contato com o livro é muito grande ali. E foi ali realmente que eu acho que a coisa desabrochou. A Academia de Letras da faculdade é super forte, então os calouros entram na faculdade, já são convidados a participar dos saraus. E os aham, primeiros anos da faculdade de direito, eles são bem ligados à discussão de filosofia, teoria geral do direito, né, tem toda uma parte filosófica antes de entrar direto naquela parte de mais processual, mais técnica. Então, foi o gran acho que foi realmente o grande, momento em que eu entendi que, eu e os livros nós seríamos, uma dupla aí, eterna. E uma coisa legal que aconteceu na faculdade também foi que aham, um dos meus professores mais famosos na época, o nome dele é Fábio Conder Comparato, ele era uma celebridade no mundo do direito. Quando ele foi aham. dar a primeira aula para os calouros, alguém perguntou para ele qual que era o livro que ele recomendava que nós fôssemos ler naquele ano. Ele disse assim: "O livro mais importante que vocês vão ler é Crime e Castigo", do Dostoiévski. Dostoiévski. Quer dizer, não foi Aham, nem um livro de direito, nada acadêmico, e eu falei: "Bom, não é aqui que eu tô no lugar certo, né". Então aham. sim, sim, a faculdade de direito, ela tem uma relação forte com esse amor pela literatura, com certeza. E como é que surgiu o Pessoa Lendo? A minha primeira curiosidade é como é que por que desse nome, né? É. Então, o pessoal lendo esse Instagram que eu criei de literatura, para falar só de literatura, e eu comecei em 2020, porque eu não tinha muita troca sobre as coisas que eu estava lendo. E aí eu não estou desmerecendo os meus amigos, porque todo mundo gosta de ler, mas é muito mais Aham, assim, você está lendo um livro, eu estou lendo outro. E eu quero falar sim. do meu livro. E Aham, na internet você consegue achar as pessoas que estão lendo aquele livro, que acabaram de ler aquele livro ou que amaram aquele mesmo livro. Então a troca é imensa. Então eu sim. fui para o Instagram fazer essa conta, né, que chama Pessoa Lendo, porque por 2 motivos. Primeiro, porque eu queria que fosse uma coisa genérica, não era a Uhum. Florinda advogada, uma determinada pessoa, né, qualquer pessoa lendo, e também por causa do Fernando Pessoa. É Ah, uma homenagem singela ali aham. ao Fernando Pessoa. E deu muito certo, assim, é uma coisa que me deixa muito feliz, me preenche pra caramba. Eh, eu acho que é uma coisa que vai ficar aí por um longo tempo na minha vida, na minha rotina.
Mas é um ponto curioso, né, que você falou e é muito verdade, né. A leitura, ela é muitas das vezes uma coisa muito solitária, né, mas você está ali imerso naquela história, lendo, e é você e o livro. Mas realmente o leitor, principalmente o leitor ávido, que tem, né, aquela paixão, ele quer sair dali e ele quer falar: "Gente, olha que coisa maravilhosa". Aí já quer É. contar para o grupo, para a família, trazer a história da personagem, né, ou a questão que é levantada, e realmente esse espaço é muito necessário, né. E E aí como é que você tá vira a chata do livro, né. que tá sempre Então é comentando, melhor tá falar na sempre internet. é. Mas como é que tá sendo essa experiência, né, com você? Tem quanto tempo o Pessoa Lendo? Comecei em 2020, E 20, então já tem tá. 5 anos. 5 anos. E como é que tá essa experiência de você sair de uma leitora, né, anônima, uma leitora, né, que lia, falava, assim, com os amigos, com a família, para uma leitora que você expõe o seu ponto de vista, né, o que você curtiu, né, e traz as suas referências. Como é que tá sendo essa experiência para você? Olha, Marcela, eu sei que você está muito à vista do público, você também produz muito conteúdo. Eu não sei como é que Aham, você se sente, mas eu não acho fácil, assim. Se eu penso que hoje eu tenho 12.000 seguidores, que todo mundo vai ver, óbvio que não vai ser todo mundo que vai ver, mas existe a sim. chance de que muita gente veja, né? Aham, Então eu não penso nisso. Eu penso que eu estou batendo um papo e tomando um cafezinho com uma amiga, um amigo. entendi. Então eu vou falando livremente. Eu não tenho aquela coisa de: "Ai, será que vão gostar desse livro? Ou será que esse livro é muito Uhum, difícil?" Ou, sabe, eu não tenho isso não. Eu primeiro que eu penso que todo mundo que está ali está interessado, e quer aprender e quer, enfim, trocar. uhum. Sim, E aí eu vou falar do que eu gosto. E se a pessoa não gostar, ela para de seguir, né, simples assim. sim. Então eu realmente não penso na pra onde que esse conteúdo vai, eu penso muito mais na minha necessidade de dividir e de trocar sobre literatura, sabe. Legal. Mas você sente algum tipo de pressão, ou uma necessidade de uma rotina, ou até um ritmo? "Não, eu não estou lendo tanto hoje em dia, tem que mostrar de livros ou falar de livros". Você sente alguma dinâmica, assim, na sua exposição ali do Pessoa Lendo? Olha, eu costumo postar todos os dias, já faz Aham, parte da minha rotina, mas não é uma pressão, é realmente uma vontade. à Então tem dias vontade. que eu realmente não estou com vontade, eu não posto, mas isso Aham, isso acontece raramente, porque como eu tenho aquela vontade mesmo de falar, e geralmente eu falo do que eu tô lendo ou do que eu acabei de ler, e quando eu tô naquele gap, sabe quando você acabou um livro muito bom e você não tá achando outro, ou você aham. precisa dar um tempo para começar outra leitura, aí eu pego um clássico, uma coisa que eu já li, que eu sei que eu ainda não falei sobre, e aí eu falo daquele livro que me marcou, eventualmente eu quero reler, ou como é que eu Entendi. arrumo minha biblioteca, ou então eu vou até uma livraria passear e mostrar como é que é a livraria que eu mais gosto tá, e tal. Legal. Tomar um cafezinho, É. né, mostrar as coisas que são do mundo da leitura. Sabe uma coisa interessante, Florinda, que eu vi, assim, na última viagem que eu fiz, né, a Miami? Eu visitei uma Barnes& and Nobles, 2 andares, um prédio gigantesco, e ela vazia, né, você fica assim: "Caraca, essa estrutura gigantesca", mas eu vi várias áreas, que eu acho que eu não vejo aqui muito no Brasil, mas destinadas ao universo do leitor. Não só livros, 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 mas assim, como você faz o seu cantinho da leitura? Aí vários produtos, né, para isso, né, ou Ai, que bacana. marcadores com timer, marcadores com lanterna, marcadores com não sei o quê, aí suportes, tablets, né, várias coisas assim, e que você: "Cara, eu quero ter isso na minha estante, eu quero ter isso não sei o quê, eu preciso disso para ler, eu preciso disso para não sei o quê". E que você entrou num mundo, porque não é só ler livro, né, é um modo de vida também, né, é um É, modo de você ver a vida, entender a vida, e independente se você, né, você está aí na Europa ou eu estou aqui, você vai viajar, mas você vai se "Vou na livraria, quero ver o que que estão falando, quero ver qual que é o livro que não sei o quê, quero", né, é. é um estilo diferente, né. Eh Aqui eu tô em aham, Paris agora, né.
Aqui Tá. tem uma livraria muito tradicional que chama Shakespeare& and Company, que tem uma Aham. história linda, e lá eles têm também essa uma parte em que eles recebem autores famosos, eles fazem oficinas. Eu acho que a livraria é uma coisa muito viva, né. Então, por mais que a Sim. gente esteja lendo muito livro digital e esteja comprando muito pela internet, eu acho que a livraria não morre, porque essa energia incrível que a livraria tem, né, é um lugar de É. descompressão. Exatamente. E eu às vezes falo assim, né, o pessoal daqui de casa não tem tanto costume de ler, principalmente como eu. Mas eu falo assim: "Gente, vocês querem fazer compras, não sei o quê, me deixa na livraria, me deixa perdida aqui". E aí: "Não, mas eu vou demorar não sei 4 horas", falei: "Tá tranquilo, 4 horas numa livraria, me deixa aqui, não tem problema algum, vou sentar, tomar um café, vou ver os títulos, vou fazer filmagem, vou me divertir, para mim ali é a Disney, né". E isso é muito legal, né, isso é muito É interessante. muito, muito legal, E muito legal. e E as de pessoas amam aham. também saber sobre livrarias, né. Sim. Então, sempre que eu posto alguma livraria, quando eu estou viajando por aqui pela Europa, eu posto alguma livraria, as pessoas perguntam: "Ah, mas ela fica aonde? E os preços como é que estão aí?". As pessoas se interessam muito, assim, por esse conteúdo também, de livrarias pelo mundo. Então, quer falar um pouquinho sobre as que você já foi aí, que você curtiu, assim, Sim. bastante? Então eu morei 8 anos em Londres, né, eu me Aham. mudei para cá em agosto. Então tô há 6 meses morando na França. E aqui é muito fácil viajar, é tudo muito perto, dá pra muito de trem e tal. Então em Londres a Inglaterra inteira é muito forte com literatura, eles têm, bibliotecas e livrarias incríveis. Sim. A minha preferida em Londres chama-se Hatchards, ela é histórica, ela existe há muitos, muitos anos, ela fica do lado da Fortnum& Mason. Uma dica de Aham. turismo que eu dou é essa: vai, compra um livro, depois vai tomar um chá na Fortnum& Mason, porque é muito gostoso. Essa é a minha preferida de Londres. Eles também têm uma cadeia famosa chamada Daunt Books, são Aham. charmosérrimas. Todas as livrarias de Londres que são dessa cadeia são charmosérrimas. Aqui em Paris eu estou ainda navegando pelas livrarias, meu francês ainda não é fluente, então eu também Aham. vou atrás dos livros em inglês, tem 2 livrarias inglesas incríveis aqui, uma é a Sim. Shakespeare& and Company, que eu Ah, acabei de falar, e a outra chama Galliani, que é a primeira livraria inglesa fora da Inglaterra, assim, na Europa. legal. E ela é Uhum. super tradicional também, tem foto com Winston Churchill lá, tem fotos, assim, com celebridades, assim, históricas, então eu Aham. gosto muito de ir lá. Falando nisso, vou até mostrar um livro aqui que eu Ah, sim. peguei, que eu separei para nossa conversa, que é esse aqui, ó. É um Shakespeare livro sobre a livraria, que é legal. lindíssimo, tem fotos incríveis e conta a história dessa livraria, e de como ela serviu como ponto de refúgio. Ela tem no meio dos livros e das prateleiras, ela tem espaços para as pessoas dormirem. Os estudantes de Que letras que legal. estão sem recursos, eles podem chegar lá, conversar com o dono da livraria e pedir para dormir lá por alguns dias em troca de ajuda na livraria, para Na organizar livraria. livros, para Olha que receber legal. clientes. E isso desde que abriu é assim. Então, Aham. sabe, é a coisa da vida da livraria. Então eu adoro esse livro. E quem me trouxe para esse livro foi um outro livro também muito legal, chama Time Was Soft There, do Jeremy Mercer. Ele foi traduzido no Brasil, que conta a história dele como estudante vindo do Canadá, sem dinheiro nenhum, e Aham. ficou lá por 3 anos vivendo lá. Então, assim, imagina as Nossa. histórias que ele tem. É um livro muito interessante. Então é Não, isso, assim, eu estava em Madrid há 2 meses, amanhã eu estou indo para aham. Lisboa, sempre que eu tenho uma viagem assim, eu mando mensagem lá no Instagram e falo: "Pessoal, dicas de livrarias". Já recebi um monte de dica de Lisboa, eu vou na Bertrand, que é super tradicional lá, que é linda, mas já recebi um monte de outras livrarias para visitar, então, de novo, falando da troca, né, essa troca é muito energética. No Sim. Instagram você tem muitos haters, você tem muita gente que nem leu direito e tá fazendo comentário esquisito, tem isso. Mas assim, a energia boa que eu recebo nem se compara, não, assim, ainda vale a pena, sabe? Vale muito a pena, Aham. eu acho. Ai, que legal, que legal. Não, e quem tem uma paixão, é como você falou,
é uma coisa que você gosta, né, você faz com gosto, você visita a livraria, você fala de livro, você fala da personagem, você, participa, né, é uma coisa que você é autoengajante, né. Mas É, vamos falar um pouquinho, Florinda, sobre vamos. o que você gosta de ler? Porque eu vejo vários influenciadores, até aqui no nosso podcast, a gente já conversou com outros, e parece que cada um tem uma categoria, uma tendência a ler certos estilos de livro. Eu quero entender o seu e por que você gosta desses tipos de livro. Tá. Bom, eu sou uma leitora de ficção, Uhum, então tá. eu leio ficção, e aí dentro do leque de ficção eu sou super aberta. Eu Aham, adoro os clássicos, adoro os contemporâneos, leio muita literatura brasileira contemporânea e, mas assim, se você me disser: "Ah, que você quer ler uma graphic novel? Vamos ler, um livro de fantasia, vamos ler um livro de crime, ficção científica", tô super aberta, aham. adoro. Desde que esteja dentro da ficção, poesia, novela, contos, eu realmente gosto de um livro na mão. Não importa muito qual a E história que vai ser contada ali, sempre foi assim? Desde criança, sempre. ficção? É Sim, 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 sim. é engraçado, porque eu particularmente tenho muita dificuldade com ficção. Eu leio, mas é uma coisa ou outra, quando vem bem indicada, eu pesquiso bastante e tal. Eu leio muito livro, não sei se nem se dá para ver os títulos Uhum, aqui atrás, de, biografia, livro teórico, livro texto, livro, né, sobre, né, críticas ou teorias ou coisas assim, muito ligadas à arte, criatividade, empreendedorismo, né, e essas coisas. E a minha dificuldade com ficção, por isso que eu pergunto a você, porque eu quero amar cada vez mais a ficção. Só que a minha dificuldade é o seguinte, como eu leio muito livro-texto, eu estou ali toda hora marcando, assinalando, estudando. uhum, É uma leitura em que eu estudo, né, e até uhum. paro várias vezes para fazer as anotações, gráficos, né, eu sou muito visual e tal. E no livro de ficção parece que eu vou com essa mesma pegada, né. O que que eu posso aprender daqui, né, parece que é, assim, é o meu mindset por trás, né. Então eu fico, assim, tentando analisar psicologicamente o personagem, ou a mensagem, a história de vida, ou, né, a moral da história, e para eu tirar alguma coisa daquilo e aprender, né. E muitos livros eu tenho uma dificuldade de fazer isso, principalmente livros que demoram 5 páginas descrevendo uma parede ou né, aí descreve, 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 eu falei: "Gente, vamos lá, eu quero verbo, eu quero verbo, o que está acontecendo? Eu quero ver, eu quero Ah, analisar isso aí". E eu tenho essa necessidade, tipo assim: "Ok, vamos aprender". E aí eu gostei de alguns autores, né, e aí eu fixo nesses autores, falei: "Ah não, esse autor eu gostei, vou fixar neles, porque tem um estilo que eu gostei e eu já vi que eu gostei". Então um deles foi o Afonso Cruz, não sei se você é português, sim, que é uma pegada até, assim, diferente, mas uma escrita um pouco mais até metafórica, né, tem um humor, assim, mas eu gostei muito. Então ele eu, assim, eu leio bastante. Philip Roth é outro que irônico, tem sempre a questão religiosa, a questão, né, do judaísmo e muito tal. conflito, né, muito conflito interno. Então, aí eu falo: "Ai, já estou aprendendo, estou analisando, né, o personagem", os clássicos, mas aí eu já vou para umas distopias, umas coisas assim. Deixa eu ver, não, eu acho que é isso. E a Miranda July, que é uma que eu adoro, e que Ah, eu sei que você leu recente, não foi? li, O li. a Eu gente li vai o de conversar. 4. Eu estou começando, mas esse aqui e outros dela já li há bastante tempo, até em inglês, né, comprei lá fora, né, de segunda mão, maravilhosa ela, já sigo, ela é artista, né, trabalha com, Sim, então eu sigo ela dessa época, né, amei o filme dela maravilhoso, né, Eu, Você e Todos Nós, eu acho que é esse o nome em português, né, e já sigo os trabalhos dela como artista há muito tempo. Mas, qual que é a sua dificuldade com não ficção? Agora eu quero ouvir você do não outro é uma lado. dificuldade. Eu Não, gosto muito. Eu leio é muito, se você preferência. pensar, não ficção, eu leio o dia inteiro, né, porque eu trabalho com direito, Aham, então tem muita entendi. coisa que eu tenho que ler para de
não só especificamente do direito, mas, por exemplo, você pensar, em direito de privacidade. Você tem que Tá. olhar como é que está a questão das mídias sociais, como é que está a divulgação de informações sobre crianças. Então isso Hum, está dentro do direito, mas está na sociedade. Então tem muita leitura de não ficção envolvida, né. entendi, Eu gosto de não ficção, mas não é o meu momento de sentar na poltrona e relaxar, entendeu. Então eu entendi. tô e não é esse o conteúdo que eu produzo, por exemplo, no Instagram, né. Aham, Mas, por exemplo, Virginia Woolf é um caso clássico ótimo. Eu aham, gosto mais dos ensaios da Virginia. tá. Então ela escreveu livros lindos de ficção, mas os ensaios dela são tão contemporâneos, são tão Ela de hoje, de ela amanhã. faz certas análises, né. Ela fala então, eu peguei até um livro aqui pra gente Aham, falar, que é legal. Killing the Angel in the House, então matando o anjo que está dentro da casa, que é Aham, ela conflitada como escritora, se sentindo culpada porque a louça está suja. E tem um anjo meio sombrio que fica ali falando: "Mas a loucinha está suja, você vai ficar aí escrevendo?". sim, Então são 6 ensaios dentro desse mini livro aqui sobre isso, né. Então eu acho legal. que tem ensaístas incríveis, tem livros de memórias, biografias incríveis, eu não estou de maneira nenhuma desmerecendo a não ficção. Mas por que que Aham, eu sou apaixonada por ficção? sim, Porque eu acho que essa subjetividade, ela faz o livro significar uma coisa diferente para mim e outra para você. Então, por é, exemplo, esse da Miranda July que a gente estava falando, chama De Quatro. Então, de é fato. uma mulher passando por uma crise enorme, entrando na perimenopausa, crise no Aham, casamento, maternidade, enfim, assunto também super em voga, né. Mas uma mulher mais tradicional pode ficar um pouco chocada, porque ela tem um uhum, arranjo lá no casamento meio aberto, ela tem, enfim, tem uns arranjos de artista, vamos dizer assim, uma coisa mais livre e criativa. Então a pessoa mais entendi. fechada na casinha dela pode não se identificar com aquele personagem, mas Aham, ao mesmo tempo é uma provocação para essa sim, pessoa. Por que que ela não se identifica? O que está errado ali? Ou certo, né. Então eu acho que a ficção ela se encaixa na vida de quem está lendo, de alguma maneira, uhum, e aquela passa a ser um pouco a sua história. Então eu acho que isso é um poder magnífico do livro, né. Você pensar que você um professor numa faculdade de direito recomendando um autor russo, sim, de um livro de ficção clássico, né, isso é mágico. sim, Então eu acho que eu gosto dessa mágica, assim, o que que e aí você falou sobre, você falou em algum momento, assim, que você é uma leitora comprometida, você grifa, você quer saber qual a moral aham, da história. A história não precisa ter moral, às vezes ela é sim, só um arrebatamento, às vezes ela é só um susto, às vezes ela é só uma tristeza, ela pode aham, trazer só um sentimento. Então você não eventualmente vai aprender ou tirar alguma coisa concreta. Às vezes essa coisa vem daqui a 5 anos, por exemplo, você lê um livro sobre luto e perde alguém, sim. que aquilo pode te ajudar de alguma maneira, porque você já tem aquela bagagem, né. Não, Se você deixar é eu vou não, ficar aqui falando sem parar. não, o que você não, não, é interessante, é muito interessante que você faz essa transposição pra sua própria experiência de vida, né, à luz do que acontece com os personagens ou etcétera e tal. Eu gosto muito, muito disso, mas eu, assim, eu ainda tenho alguma dificuldade, eu leio bastante, mas eu ainda tenho certas dificuldades, né, para uma leitura de ficção nesse sentido. Mas eu entendo o apaixonamento e a vibração, né, que você tem até alguns personagens: "Poxa, tá fazendo isso, não, devia não", né, você vibra ali, você tá ali curtindo, né, você tá ali parece até um amigo, né, quando você fecha o livro, você fala: "Ih, e agora? Com o que que eu vou tomar meu cafezinho, né? Com quem que eu vou tomar meu chá?", né, e você estava ali lendo. E tem clássicos, assim, você que lê bastante, né, também clássicos e tal, clássicos, assim, maravilhosos, assim, nesse sentido. E realmente quando eu me pego gostando de um clássico, por exemplo, aquele clássico parece que faz uma marca, né. Por mais que não ressoe tanto naquele momento, como você falou, vai ressoar daqui a 5 anos, quando você, de repente, viveu algo parecido ou, né, fizer É, algum paralelo, mas
aquilo vai ressoar, né. Eu li recente um do Tolstói, né, a morte de Ivan Ilitch Village. É. Ilitch, que foi fantástico, né, a escrita dele, só da escrita você fica maravilhada, e você pensa numa coisa que vai acontecer com todo mundo, né. E Vai olha que engraçado, vou só te aham, interromper, porque eu f eu faço poucas resenhas negativas, aham, e o Ivan Ilitch eu fiz uma resenha que não foi negativa, mas foi um aham. pouco decepcionada, porque eu tinha acabado de ler Ana Karenina, que é o grande O livro, clássico, né, do aham. Tolstói. E aí eu fui com aquele espírito para ler o Ivan Ilitch, e eu achei que ele nossa, eu fui cancelada basicamente, tá. O pessoal me odiou, me xingaram Que horrores, mas eu isso! esperava mais. Eu esperava mais, eu acho Entendi. que eu me aprofundei tanto nesse autor com a Ana Karenina, que depois eu queria mais dele. E eu acho que o Ivan Ilitch é um livro curtinho, assim, É. não tem espaço para tanta coisa, né. Então acho que devo reler em algum momento, mas eu fiz um post reclamando um pouco e fui demonizada. Mas isso é importante também, né, essa troca, assim, porque o que você gosta não necessariamente, né, que eu gosto, e aqui a gente está É isso que tá é o legal. trocando isso, né. E você pode falar alguma coisa do livro que eu posso nem ter prestado atenção, mas eu falei: "Ih, não, verdade, esse ponto não tinha tentado, mas legal até reler". Vamos conversar agora sobre as suas, dicas, né, e preferências. Teve algum livro em que você, fez você se sentir em casa? Você aí que estava, né, em Londres, agora em Paris, né, já não está no Brasil há um tempo, a gente lembra muito em comida, né, cheiros e comida. Nossa, isso lembra uma feijoadinha, o Brasil, não sei o quê e tal. Mas tem algum livro que dá essa sensação de: "Nossa, consegui aqui me sentir mais em casa no Brasil"? Olha, tem sim. Eu, na verdade, eu percebi que eu não te respondi. Você falou assim, você me falou da Miranda July, os livros que Ah, você tá. gosta, eu não te falei dos livros que eu gosto, mas eu já vou Não, então encaixar uma resposta tá na bom. outra. Essas viagens, né, essas mudanças de país que eu fiz, elas estão relacionadas com a minha profissão. Eu sou advogada, como eu falei, e eu fui transferida para Londres pelo trabalho. Então, eu sempre trabalhei. Eu cheguei para trabalhar na Inglaterra, mas eu não fiz faculdade na Inglaterra. Então, eu tive um Entendi. choque inicial muito grande, de como é que eu ia performar. O advogado ele tem Uhum. que ter uma linguagem muito específica, ele tem que, negociar com as palavras certas, né. Se o contrato não tem uma palavra que é aquela que precisa estar lá, depois vira problema. Então eu tinha uma pressão muito grande de não estar no mesmo nível dos outros profissionais ingleses que trabalhavam comigo. E quem Aham, me ajudou? Os livros. Essa fluência do inglês, ela só veio a partir da literatura. Então, entendi. a literatura ela me ajudou tanto com relação à fluência na outra língua, que é o que eu estou tentando fazer agora de novo na França, Aham, quanto com entender os códigos sociais, os contextos. Então, por exemplo, os brasileiros que fizeram o segundo grau no Brasil, eles têm acesso a um certo tipo de literatura que é só hum, nossa. Né, e aí a gente comunga das mesmas bases, né, Machado de Assis, sim. eh, vamos falar de, sei lá, Lígia, Clarice, a gente fala esses nomes e já acendem algumas luzinhas nas cabeças das pessoas, mesmo que elas não Aham, sejam grandes fãs, elas sabem do que eu estou falando. Então aqui ou na Inglaterra é a mesma coisa, tem os clássicos que todo mundo lê na escola. Então, até piadas, sabe, até as aham, piadas se você perde, se você não tiver esse contexto. Então, eu fui atrás dos clássicos ingleses. E agora eu estou indo atrás dos clássicos franceses, porque eu acho que a base da sociedade é como pra onde a gente olha, assim, quando a gente quer, se entender como parte de alguma coisa, né. aham, Então eu gosto muito dos clássicos mesmo. Eles me ajudam de uma maneira bem egoísta, falando assim, como aham, profissional, eles me ajudam a sim, ser uma profissional melhor e a me comunicar melhor socialmente. Então eu legal. eu não tenho como não falar do Dickens, por exemplo, né, do Aham, Charles Dickens, que escreveu The Great Expectations, né. Eh, James Joyce, que escreveu, Ulisses e Dubliners, que na verdade eu prefiro. Até peguei também aqui, ó. E é ah, uma outra legal. coisa, assim,
Eu adoro livro velho, eu não sou aquela pessoa: "Ai, quero uma capa maravilhosa pra ficar decorando a estante", não, eu gosto de livro velho, gosto de ensejo, investigar, tudo que eu tô te mostrando aqui Aham, é meio velho. Mas o primeiro conto do Dubliners, que é esse livro do Joyce, chama The Dead, né, O Morto. Eu hã. gostei tanto que eu comprei uma edição bonita, tá vendo? Então, se o livro é muito incrível, eu acabo comprando uma edição mais especial, com gravuras e tal. Então eu gosto dos clássicos. Aí falando um pouco dessa coisa de mudar de país, eu acho que os livros eles vão comigo. Eles são o que me faz me sentir local, de uma Hum, maneira. Então as le livrarias do local, os clássicos daquele lugar, os contemporâneos daquele lugar, isso me traz um pouco de conexão. E aham, aí, você me perguntou sobre um livro que marcou ali, né, que a literatura, o meu desenvolvimento, e aí eu vou falar sim. da Lígia, claro, Lígia Fagundes Telles. A Menina Lígia do fez direito na mesma faculdade que eu, aham, e um dia ela foi dar uma palestra lá nessa faculdade, que é a São Francisco, e me pediram para ir buscá-la, porque ela já era uma senhora, né. Então eu fui buscá-la, levei um livro antigo que minha mãe tinha me dado, porque já estava na minha biblioteca, e aí ela me deu um autógrafo, e a gente conversou bastante. Então ali eu me senti, legal. assim, muito especial, foi muito inesquecível. E aí a sua outra pergunta sobre qual livro me fez sentir em casa, você vai achar estranho, mas é de uma indiana, é a Hã, Jhumpa Lahiri. Ela ganhou o prêmio Pulitzer em hum, 2000 com esse livro. Ela é indiana, mas ela nasceu nos Estados Unidos, quando ela foi pequena, foi aham, criança para os Estados Unidos. E ela vivia essa dicotomia entre Índia e América, e sem saber de onde ela realmente era. E a história dessa autora é muito interessante, porque depois ela vai para um terceiro país, que é a Itália, para dizer aham. assim: "Aqui eu escolhi estar, não foi onde nasceram os meus pais, nem para onde eles me levaram, aqui eu escolhi". E aí ela decidiu aprender italiano e escreve só em italiano. É, Porque ela queria criar essa conexão com a aham, língua, não era indiano, né, nem inglês. E eu acho aham. isso muito legal, eu acho que essa coisa de não pertencer é muito legal. Assim, esse livro é um livro de contos, Uhum. que tem histórias incríveis, e eu acho que qualquer pessoa vivendo em outro lugar que não seja sua casa, vai se identificar. Não importa que ela está falando da Índia, os sentimentos são muito parecidos. De novo, É, outra vantagem da ficção, né. aham. Então esse livro eu indico muito, assim, para todos os ouvintes, assistentes, daí esse livro aqui é a minha grande indicação, assim, eu só li no ano passado, mas, assim, é um dos poucos livros que eu livros que me fizeram chorar. Então Nossa, e ele me deu muita saudade da minha casa, do Brasil, aham. mesmo não falando de Brasil, olha que incrível. Não, é porque te traz aquele emocional, né. Eu estive recentemente em Miami, fiz fui numa reunião de empreendedores brasileiros, né, em Miami. E vocês tinha esse sentimento, né, que ali todos eu estava de passagem, mas todos ali tinham esse mesmo sentimento de, ou estarem chegando ou já estarem há muito tempo, mas de não pertencer e tentar criar suas bases ali, que eu acho que você nas viagens, né, nas mudanças, você de repente, né, também tenta fazer isso, é como agarrar, né, como a garra de um pássaro que você tenta ali: "Não, tô aqui, calma aí, o que me identifica aqui", né, que é bem legal. Qual foi o último livro, Florinda, que, assim, te fez você falou aí de chorar, mas que te fez, assim, perder, assim, o fôlego, né, que fez você querer mandar mensagem para todo mundo: "Ó, tem que ler esse livro, gente, tem que ler". Olha, essa pergunta é tão difícil, é Aham, muito difícil. Então eu decidi que eu vou falar de uma autora, não vou falar tá. de um livro, porque o que aconteceu? Essa que é a Claire Keegan, não sei se você conhece. Ela Não. é irlandesa. Alguns livros dela foram trazidos para o Brasil, Pequenas Coisas Como Essas é o nome em português, Small Things Aham. Like This. Ele até virou filme. É isso que esse É, nome não é estranho, eu achei que já estava nos streamings, né. ela eu não sei se já estão nos streamings, mas se tiver eu quero assistir, eu ainda não É. assisti. Mas a Claire Keegan foi uma descoberta,
foi uma Aham. descoberta e uma paixão. Eu li esse livro e depois eu li todos os livros dela. Sério? Não, E isso que é legal. depois, não satisfeita, eu fui fazer um retiro literário com ela, Opa! Olha, porque eu então fiquei então muito eu apaixonada. Eu fui tô pra é. Irlanda, fui lá no meio Aham. da Irlanda, lá numa cidadezinha muito pequenininha, fazer esse retiro literário de uma semana com ela. Então eu sou apaixonada por ela como escritora e eu Hã. indico ela para todo mundo, assim. Então eu Ai, que eu eu sou a legal. chata da Claire Keegan, eu sempre falo: "Você já leu? Você tem que ler". E os livros são tão curtinhos, mas a Sim. escrita é incrível, a escrita é incrível, é de uma qualidade, uma profundidade, eh, ela é muito incrível, assim. Então acho que esse foi o meu último arrebatamento. É, eu tenho feito aqui as entrevistas, eu sempre, né, peço as dicas, as referências, e invariavelmente eu pego um que eu vejo que a pessoa fala com uma paixão, eu falo: "Não, então esse eu vou colocar e vou ler". Eu estou lendo um que a Flávia indicou, estou gostando, e eu vou já colocar. Agora, da Claire Keegan, é esse que você indica? Dos que você leu, qual que é o pra eu já ir no certeiro. Olha, eu indico esse porque está traduzido no Brasil, eu acho que também está Tá. pensando em todo na audiência, né, mas Aham, todos os livros são incríveis e são poucos, eu acho que são 5. aham. E, eu acho que esse aqui é um bom começo. Legal, legal. Então já vou anotar, pessoal aí de casa que está assistindo a gente também já anota para colocarem aí nas suas infindáveis listas de livros. Eu não consigo nem te contar, Florinda, quantos livros tem a minha lista de save for later ali da Amazon, fica tudo lá registrado para eu invariavelmente ir lá comprar e levar algum para casa alguma vez, né. Mas você sabe uma coisa interessante? Essa coisa Hã, das listas e dos livros que a gente compra e não lê. Eu acho que a gente também tem que se acalmar em relação a isso, porque eu tinha uma verdade. pilha enorme do lado da minha cama, eu falei: "Gente, isso aqui tá me deixando ansiosa". Peguei a pilha, devolvi lá na biblioteca, falei: "Não, vai ser um de cada vez, eu vou chegar aqui, vou dar uma olhada, vou Aham, escolher". Às vezes não eu vou ignorar todo mundo que está aqui, vou lá na biblioteca alugar pegar um livro, ou eu vou numa aham. livraria comprar um livro. Então, assim, tem até um vídeo interessante do Jô Soares que ele fala assim: "Existem 2 hábitos relacionados a livro que eu amo, um é ler, o outro é comprar os livros", porque é um É, prazer enorme comprar o livro e tê-lo, né, exatamente. abraçar o livro ali na tua casa. Então eu acho que é muito mais prazer do que preocupação. Em algum momento eu fiquei preocupada, assim, do: "Gente, não vou dar conta", mas não vou Aham. mesmo, né, É. então É, não, e eu acho que todo leitor chega nesse ponto, né, Florinda. Eu aqui também, eu falo eu vou na livraria, eu falei: "Gente, mas tem tanto livro lá em casa, né, eu tenho que abrir né, a estante e pegar um que eu já tenho, né". Mas a gente fica nesse negócio: "Ah, vou comprar mais um, vou comprar mais um". E olha uma coisa que você falou, você usou, "eu vou deixar todo mundo aqui né, você ao invés de você falar o livro como se fosse um objeto, você colocou como se fosse uma pessoa, né. Eu vou deixar todo mundo aqui, né, em vez de todos esses livros aqui, você falou todo mundo aqui. Mas parece que são, né, parece que ele está assim: "Me leia, né, quem que é o é, próximo? Pega eu é. aqui", né. Parece que são pessoas ali, né, que estão, te esperando, né, para uma próxima aventura, né. Olha, legal que você pegou esse ponto, porque é muito verdade. Eh, Aham, eu sou muito sozinha. Eu tenho uma filhinha, mas ela fica o dia inteiro na escola, meu marido também aham, trabalha fora de casa o dia inteiro. Eu atualmente estou trabalhando de casa, e eu fico sei. muito sozinha, muito no Aham, silêncio, assim. E às vezes eu vou almoçar sozinha, tomar um café. Se você tem um livro, você nunca tá sozinho, assim. Eu acho que ultimamente a gente tá scrolling muito, a gente tá muito no Instagram, a gente tá muito no, né, deixa o sim, celular guardado e pega o livro, porque o livro é teu amigo. Ele é verdade. só vai te fazer bem, ele não vai trazer ansiedade, ele não vai trazer, sei lá, sentimento de não pertencimento, de inveja, de essas coisas todas que às vezes a internet traz, e ao mesmo Aham. tempo ele faz uma companhia, assim, eu acho que realmente o que você falou né, desse ato falho meu: "Vou deixar vocês aí", é porque eles são verdadeiros amigos, assim, eu vejo eles Sim, assim, são sim. companhias mesmo. E divido isso com você, né, eu aqui também fico muito sozinha, né, meu ofício de pintura é sozinho, meu ofício de leitura é sozinho. Aqui, quando eu gravo, né, sobre os livros, sobre a minha gravação muitas vezes é sozinha, a não ser aqui no podcast que eu tenho essa troca, mas é o dia inteiro sozinho também. Então,
e eu costumo, né, ver os livros como um grande amigo. Eles estão espalhados pela casa, eles estão dentro da bolsa, né, eles estão todos os qualquer lugar, eu sinto que eu não tenho, assim, um tempo de espera. Tô no médico, vai demorar, sei lá, meia hora para atender? Não, tô tranquila, tô aqui. Tô no metrô, tô na barca, né, eu não tem problema, tô aqui, tô acompanhada, né, tô aqui, tô acompanhada e pronto. Mas é interessante isso, né, como o livro se eleva, né, a status de coisa, um objeto, para um companheiro, uma amizade, né, um sentimento, ele vai em diversas camadas. E ele também é ponte, porque Hum. você pode abordar uma pessoa lendo um livro e perguntar: que é esse autor? O que você está lendo? Você Aham, está gostando?" Ele é aham, ponte no sentido de que você vai numa livraria, você vai conhecer um monte de gente lá. Sim, você aham, pode trocar ideia com o livreiro, você pode encontrar alguém ali que está na mesma seção de livros que você gosta e conversar. aham, Você pode montar um clube do livro ou participar de um. Então, assim, sim, tem esse lado social, né, de conexão também do livro. é O verdade. que me ajudou muito, assim, eu tinha 2 clubes do livro em Londres, tem um aqui com as meninas que são brasileiras que moram aqui, então eu acho que o livro traz coisas demais, assim, é muito enriquecedor. Legal. Uma pergunta, você, marca livro? Grifa? Não, Não. Você dobra livro? eu Orelha? dobro a orelha, dobro a orelha, assim, com tristeza, queria não dobrar, mas dobro. Você, dobra no sentido, você faz Não, aquela coisa da só, longa, assim, para ou não? marcar página, dá Só aquela para marcar, dobradinha, assim, tal, que fica faz a depois orelhinha. marcado, né. Você É, não faz aquele, você não esgarça aquele livro, não? não, não. E eu não leio no Kindle, eu só leio Ah, não livro lê no Kindle? físico. Ah, é? Não, Já tentou, não se adaptou? já, eu tenho Kindle. Não me adaptei, porque eu trabalho o dia inteiro lendo no Aham. computador, então Ah, alguma no coisa tinha que ser computador. diferente, né. Entendi. Eu assim, eu acho que a preferência é sempre o físico. O físico ele tem, né, uma dinâmica, né, e tal, mas, eu tenho gostado muito do Kindle para anotações, depois eu exporto as anotações, jogo num segundo cérebro, que é um negócio de inteligência artificial, aí faço o estudo e tal. Então, assim, tem ajudado na questão do estudo, que eu falei que é, às vezes, a minha pegada de leitura. Eh, então, isso me ajuda muito. Mas realmente o livro físico, para mim também não tem assim, não tem igual, né, é uma outra relação. Mas o Kindle me ajuda, por exemplo, aqui eu fico em Niterói, às vezes vou para o Rio, é um ônibus, né, uma barca e um metrô. E no Kindle eu tenho 150 livros, né, então assim, né, então assim, Muito eu legal. posso, a gente hoje, calma aí já troco, já, né, então me dá ali uma biblioteca aonde quer que eu esteja, né, então acho que para o Ao caminho isso é mesmo tempo ao mesmo tempo em que esse seu "já troco", ele aham, pode dar aquela sensação de que é fácil trocar, né. sim, Enquanto que você comprou e você tá lá com o tijolão na mão, às vezes aham, você vai tentar um pouquinho mais. é verdade. A tela faz assim, né, vamos ver o que que tem hoje, né, e faz trocar. É, E acaba você tendo leituras que não se finalizam, né. é. Esse é um ponto. Você chega num certo ponto: calma aí outro, calma aí, não sei o quê", e vai mudando. Então esse é o grande, E se você se olhar, isso é muito reflexo da nossa sociedade, né, porque você vê sim. relacionamentos, aplicativos, como é que você escolhe lá É, um parceiro para sair para jantar, né, é no direito menu ali, é verdade. como você vai Deu pedir um match, táxi, vai pedir uma é, comida, né, então tá tudo ali mesmo, é a nova cardápios e realidade. cardápios, né. É verdade. E você agora está tá trabalhando em casa, que você falou, mas você está meio que num ano sabático, ou vai entrar num ano Vou sabático? entrar, vou Como é entrar. isso? Então Bom, eu mudei pra França e acabei aceitando, saí do meu trabalho na Inglaterra, acabei aceitando um trabalho temporário aqui, de uma empresa aham, que também está na Inglaterra, então eu tô trabalhando em inglês ainda, mas com esse eu só aceitei porque era temporário, porque o meu plano é parar um ano, parar nossa, de advogar um ano para fazer legal, outras coisas criativas, né, legal. coisas que O que não que têm a o que que ver tá com em mente? direito. O que que tá em mente aí? Eh
É uma questão bastante difícil, até porque eu não resolvi direito, assim. Mas eu Aham, acho que esse sabático, ele veio com uma crise de meia-idade, né. Eu fiz tá. 40 e comecei uma crise de meia-idade, do tipo: "O que que eu fiz até agora, né, e o que que eu quero Aham, fazer a parte com a outra metade da minha vida". Acho que foi por sim. isso que o livro da Miranda July, o de 4, ele me pegou, me provocou, porque ela tá nessa mesma etapa. E então, assim, eu vou fazer curso de tradução, que eu sempre amei tradução, acho que a tradução é uma outra arte literária. Você Aham, a Helena Ferrante só é a Helena Ferrante no mundo, porque a tradutora dela do italiano para o inglês é fantástica. Você é. tá lendo eu li todos em inglês, porque eu já estava morando em Londres, não tinha nem como eu comprar em português, eu não leio italiano, mas Aham, o ritmo é em italiano. Você tá lendo em inglês, mas parece que você está legal. na Itália. Eu não sei como ela conseguiu isso, então eu acho que é algo que me fascina, o tradutor, né, o tradutor pegar aquele espírito e colocar em outra língua, colocar em russo, né, em outra língua, é muito legal. Então eu quero fazer um curso de tradução, isso está no meu plano. Tem um curso de artes no Louvre, que eu Opa, estou tentando entrar. Olha aí, depois eu te isso passo o já me link. interessa, depois me fala. É um curso de história da arte, na Ah, verdade, que é legal. no museu, então é Aham. presencial. Então eu Ai, que quero bom. fazer. Então é tudo que você vê, tudo criativo, mas não tem nada concreto do tipo: "Nesse sabático eu vou escrever um livro", sabe, eu não tenho essa meta, assim, tão clara. Eu quero explorar, eu quero que seja bastante Aham. rico, Legal, criativamente falando. Mas legal. eu não vou me colocar nenhuma pressão também, porque eu quero descansar um pouco. Legal. Não, não, isso é bom. E sabe uma coisa, Florinda, que muitas vezes, muitas das pessoas não se dão essa oportunidade. Passam pela vida, chegam lá a 60, 70 e não se dão a oportunidade de parar, né, porque é trabalho, trabalho, é filho, não sei o quê, e para realmente curtir. Você chega numa etapa da sua vida, você tem sua filha, você tem sua carreira, você já tem a sua base financeira, e agora você vai se curtir, né, porque muitas vezes a gente não faz isso. Eu acho que isso é um presente, um autopresente, né, vamos dizer É. assim, né, maravilhoso que certas pessoas conseguem se dar ou se disponibilizar a isso, porque não é só uma questão financeira, é uma questão, emocional também, né, uma questão de disponibilidade emocional para você se colocar nesse momento em que você vai falar assim: "O que que eu vou fazer hoje?". E o dia não tem agenda às vezes, né, você não está lá, né, cumprindo uma agenda. Por exemplo, eu li um livro há muito tempo atrás, chamado A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. Não sei se você já Não. ouviu. Muito curtinho, muito interessante, não sei se eu vou conseguir achar ele aqui agora. A gente leu no clube do livro, no meu clube do livro. Ele é um cara que morava no Ocidente, foi para o Oriente, business, 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 resolveu dar uma pausa também e falou assim: "Vou aprender a arte do arco e flecha". Ele achou que fosse, acertou o alvo. E ele começa a entrar, ele contratou lá um mestre, não sei o que e tal, para ensiná-lo o arco e flecha. Só que foi uma coisa muito mais filosófica, né, do que é o alvo, da respiração, né, da do posicionamento e tal. E ele conta isso de uma forma maravilhosa num livrinho, tipo assim, muito pequeno, é muito curto. E eu li em 2005, quando eu estava fazendo um intercâmbio e estava a caminho de New Orleans com uns amigos, da faculdade. Ficou. Voltei com um livro no ano passado no clube do livro aqui do Marbook Club, Uhum. porque a gente estava falando sobre processo criativo, sobre, você se disponibilizar, né, então a gente leu Fernando Capello Gaivota, a gente leu, Cartas a um Jovem Poeta do Rilke, a gente leu vários livros nesse Que sentido. legal. E eu falei o seguinte: "Eu estou com um tempo agora, eu vou entrar numa aula de arco e flecha, porque eu estou relendo esse livro. E eu quero também entender e passar pelo que essa personagem ou esse autor passou com arco e flecha". Arranjei um arco e flecha aqui perto de casa, fiz uns 3 meses de arco e flecha. E eu tive uma experiência, assim, que nunca tive com um livro, né, porque eu reli, eu já tinha lido, mas eu reli, relembrei tudo. E ele fala, né, vai empunhar, vai não sei o quê, o fio, a tensão, né, a postura aqui e tal. Você tá ali e lê e passa.
quando você vai se colocar naquela posição, se disponibilizar para aquilo, você começa e eu já falei isso, quem já vê os nossos podcasts, eu já comentei isso aqui em alguns outros, mas você entende que a empunhadura do arco e flecha é igual a um revólver. E eu não tinha noção. No livro não fala isso, mas eu poderia saber, né, mas e aí você entende que você está pegando uma arma, branca, mas uma arma. Uau! E eu falei: "Gente, mas é igual um revólver", até na hora que eu toquei eu falei assim: "Ai, calma aí, tipo, é uma arma". Aí ele: "Não, é uma arma". Aí começou a me falar as regras. E eu falei assim: "Nossa, mas é igual um revólver". Ele: "É, igual um revólver, você vai empunhar aqui assim, igual um revólver. Esse fio que você tensiona, dependendo do fio, mas pode chegar a 20 quilos. Imagina 20 quilos aqui e você tentando não mexer". Caramba. Então, assim, aí começam várias outras coisas, que senão a gente entra aqui no arco e flecha, mas a questão é, eu empunhando um arco e flecha, eu entrei num nível de entendimento do que ele estava falando até ali naquele livro, que foi muito diferente. E eu acho que você se disponibilizando até esse tempo, que independente do que você faça, mas você já está falando arte, história da arte, a tradução, que tem muito a ver com o seu universo, né? Tanto né, do direito quanto da leitura. Você vai entrar em outras camadas que você vai se disponibilizar a entender o livro, ou o que a pessoa está falando ali, de outra forma. E entender que, de repente, aquilo é uma arma que você está segurando e você não tinha entendido antes, né? E que você pode É usar verdade? para o bem. Então, assim, foi um nível de leitura que eu tive ali de 2005 ao ano passado, numa releitura e no curso, que eu falei, cara, eu quero ter mais experiências, assim, com livros, que eu consiga ir um passinho além, né, imergir um pouquinho no universo que tá sendo sugerido, né. Eu acho que Uhum. você está entrando nessa aventura, de repente, nesse próximo ano. É, eu acho que do ponto de vista mais racional, que é como você começou a falar, tem a questão financeira. No meu Aham, caso, somos 2 salários, né, que entram todo mês, sim. vai ser só um, então tenho que revisar tudo, tem que Aham. diminuir custo, né. É um privilégio enorme, não é Hum, todo mundo que vai conseguir parar um uhum, ano para fazer o que quer. Isso é exatamente. um sonho, né. É. Mas tem muita ansiedade envolvida também, porque primeiro que não é possível fazer isso mais jovem, no meu caso não foi. Então, Uhum. hoje com 42 anos, parando de trabalhar um ano, quando a maioria dos meus colegas está assim, dá um medinho, você fica assim: "Será que eu vou Tá. conseguir voltar algum dia? Será que eu vou ter emprego?". Então todas essas Aham. questões passam, né, Sim. pela minha cabeça. Então eu acho que tem que ter um pouco de estrutura, não dá para: "Ai, hoje eu vou Exato. acordar e vou fazer o que tiver aí no Aham. destino". Porque vai acabar que eu não vou fazer nada, vai acabar que eu vou É, ficar sentada no sofá pirando, entendeu. Pensando: "Tá todo mundo trabalhando menos eu, e eu esse é o nunca mais grande vou achar um desafio. trabalho", Esse é o grande né. desafio, né, fazer com que esse tempo seja um tempo em que você experiencie e não vire um couch potato ou deixa o tempo porque o tempo passar, acho que a coisa mais é fácil, quando você vê já é meio-dia, quando você vê já está na hora de dormir, a filha já chegou e não sei o quê, e o marido É, e aí você começa a entrar nessa rotina de casa, e de é. repente, né, esse é o acho que é Que o que grande que desafio. que como fala a nossa querida Virginia Woolf, ela te suga, essa Sim, rotina de exato. casa. Exato. Já vai te lembrar da louça lá para lavar, É, vai te lembrar, né, da roupa para dobrar e coisa assim. Então acho que o grande perigo é não cair nessa armadilha e sair, né, sair de casa, sair para fazer suas coisas. Eu acho que essa questão que você falou muito legal, o curso isso, né, você comentou 2 cursos aqui, então eu acho que isso é interessante, porque você vai se colocar primeiro uma disciplina aí, né, você vai ter um horário, né, e tal, os exercícios, então acho que isso vai ser fantástico. Eu vou seguir a sua novelinha lá no Instagram, como é que tá sendo por esse favor. processo, hein. Ai, ai, mas muito legal. Ô, Florinda, a gente está chegando aqui numa parte de rapidinhas, ao final aqui da nossa entrevista, e vou te fazer umas perguntas meio papum, tá? Se você Tá, pudesse passar um dia dentro de um livro, qual que você escolheria e por quê? eu pensei bastante nessa questão, é difícil, né. Eu sei que eu estou fazendo É perguntas difíceis. hã?
Tô fazendo perguntas difíceis, né. Ah, é, tá fazendo perguntas difíceis. Eh, eu acho que eu gostaria de ser esse cara aqui, eu gostaria de passar, 3 anos dentro de uma livraria. Dormindo lá com os livros. Acho que eu gostaria muito de fazer isso. Tem que ter muito desapego, né, o banheiro É, comunitário ali e tal, mas acho que valeria a pena, seria uma grande aventura. legal. Tô vendo que você gostou bastante desse livro, hein. Gostei, gostei, É. gostei. E se você pudesse entrevistar qualquer autor, seja vivo ou morto, ou qualquer personagem, quem que você gostaria de sentar para um café, entrevistar, passar uma tarde conversando? E, a pergunta difícil, qual que seria a sua pergunta? Essa pergunta também é difícil, porque tem tanta gente que eu É. amaria em conhecer, encontrar. Já conheci a Claire Keegan, já conheci a É. Lígia, Aham. com quem eu fiz exatamente isso, né, pedi muitos conselhos para ela. Eh, mas pensando em alguém que já morreu, eu acho que o Ernest Hemingway, embora ele tenha alguns problemas aí com machismo, ele tenha ficado um pouco datado, eu acho que ele teve uma vida espetacular, literária e pessoal, né, a Aham. história dele é incrível. Então eu adoraria passar uma tarde com ele. Ele que E escreveu achei aquele como é que é? De Paris, né? a vida O Paris é uma festa, Paris é uma chama A festa. Movable Feast. É, exatamente. Eh, e ele escreveu muito, ele escreveu coisas incríveis, ele é muito bom. Eu gosto muito dele, escreveu o Velho e o Mar, Aham. lindíssimo. Então ele é incrível. Eu gostaria muito de conversar com ele e eu acho que eu ia falar de literatura, exatamente tendo a mesma conversa que eu tô tendo com você, assim, o que que inspirou, como é que foi escrever tal coisa, qual foi a maior crise dele. Acho que eu teria um Uhum. papo, assim, de amiga. Legal. Você já pensou em escrever um livro, Florinda? Uma pergunta Eu meio escrevo, mas você eu escreve nunca tentei publicar nada. uma ficção Eh, também? eu acho que é um plano, não sei se Aham. algum dia se concretizará, mas é um plano para o futuro, com Legal, certeza. legal, legal. E quem está iniciando aí nesse mundo da leitura, quer ler cada vez mais ficção, qual o conselho que você dá? Eu acho que eu tenho alguns conselhos. O Tá. primeiro é: leia todos os dias. Como é um hábito saudável. E não se cobre. "Ah, eu tenho que ler uma coisa difícil. Ah, eu tenho que ler não ficção, porque eu preciso aprender alguma coisa. Ah, eu tenho que ler 20 páginas". Isso vai te afastar da literatura. Então Aham. escolha algo que te interesse. "Ah, eu gosto de culinária, então eu posso ler um livro de ficção ou de não ficção". Uhum. Sobre culinária. E eu vou ler 3 páginas. Eu vou ler o quanto tiver vontade. É assim que você vai se engajando, é com prazer. Você tem que envolver Uhum. o prazer na literatura. Eu acho que a literatura, ela tem que ser amada. Para você tem que se esforçar no começo e depois vai virando uma coisa que nem você controla mais, vai ser uma necessidade, né. Então Aham. eu acho que faça sem pressão, faça sem sofrimento, mas tente fazer, tente ler. Eu acho que a gente está muito distraído, porque as coisas são curtas, são rápidas, são os vídeos curtos, né, você pode passar para frente, então é difícil sentar na frente de um papel e ficar lendo aquilo e indo no ritmo de outra pessoa, que outra pessoa escolheu fazer ali, né, impor para você. Mas vale a pena, vale a pena. Eu acho que você tem que criar o hábito mesmo. Sim. Não, não, isso que você falou é muito importante. O pensamento hoje em dia acho que está cada vez mais fragmentado, e aí a gente vê nos reels, nos shorts, a pessoa quer, pílulas, né, quer tipo Sim. coisinhas pequenas. E quando você entra, principalmente num livro, né, mais grosso, mais denso, de repente, que você quer fazer, né, as anotações e tal, ali você precisa ter um ambiente não só físico que te ajude naquilo, mas mental, né, vou deixar o celular de lado, vou tirar as notificações, eu vou, né, colocar uma luz assim, vou, né, você tem que criar um ambiente interessante para que você consiga ali fazer uma leitura de qualidade, né. E tem que ver Mas o horário que funciona melhor para você. Eu, por exemplo, eu aham, durmo muito mal.
então é o horário que não dá, você ficar no celular você não vai dormir mesmo. Então é o Aham. horário que eu leio, com certeza antes de dormir tem um livro lá. E outro na bolsa, porque é o que você falou, tá na fila do médico, tá no ônibus, você vai ler. Sim, sim. Você tem que dar a Verdade, oportunidade para o livro te encontrar, né. Não adianta deixar ele verdade. paradão lá na biblioteca, porque Maravilha. Florinda, quero te agradecer muito essa troca aqui. Quando é bom, a gente não vê nem o tempo passar, agora eu dei uma olhadinha ali, mas foi bem interessante. Vou continuar te seguindo, quero ver você no seu sabático, as suas dicas de livraria são sempre fantásticas. E queria aqui que você deixasse, assim, uma mensagem, como as pessoas podem te achar, né, se além do Instagram tem um site ou tem alguma outra forma que você gosta, e uma mensagem sua aí para os futuros leitores ou já leitores de ficção e não ficção. primeiro dizer que eu adorei também, Marcela, muito legal essa troca, vamos com certeza manter contato. Quero muito ouvir mais sobre inteligência artificial, sobre Opa, criatividade e tecnologia. legal. Eh, eu só tenho o Instagram mesmo, pessoa arroba pessoa lendo, né, Aham, eh, coloco os meus vídeos lá, são todos curtinhos, e eu falo muito com as pessoas pelo direct, então a pessoa quer mais uma indicação específica ou quer trocar uma ideia sobre algo, eu estou à disposição ali para encontrar quem quiser trocar mais ideias sobre literatura. E a mensagem que eu vou deixar é essa: eu acho que num mundo em que tudo anda tão rápido, vale a pena parar para ler. Acho que ler é não só uma forma de aprender, mas também uma forma de relaxar, descansar a mente e com certeza, encontrar um mundo diferente do seu. Então, sim. acho que a leitura ainda é o caminho. Legal. Quero te agradecer muito, Florinda. Olha, pessoal, todos os links da Florinda vão estar aqui embaixo nas legendas para você depois visitar o Instagram dela, conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho e as dicas dela. Então, visitem lá o link dela depois, o Pessoa Lendo, arroba Pessoa Lendo. E, Florinda, quero te agradecer novamente. Foi um prazer ter você aqui no Mar Hubcast. Muito obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.